Nós estamos dando sequência a uma série de estudos denominada Pecados Capitais. E é capital exatamente pelo fato de ser cabeça, caput, de ativar outros pecados. A gente já falou sobre pecados veniais, que são pecados leves, pecados mortais, que não têm perdão, e os pecados capitais é a proposta da nossa reflexão. No encontro passado, ouvimos o professor Victor falando sobre o orgulho, que provavelmente, de acordo com o apóstolo Paulo, tenha sido o pecado de Samael. Samael é um eufemismo no hebraico para o nome Satanás, que significa adversário. Quem nos brinda com essa tese nominológica é nada mais, nada menos do que Ramban, Maimonides. Samael significa ouvido de Deus. Talvez você não saiba, mas eruditos bíblicos e teólogos partem da premissa de que expressões como aleluia e glória a Deus foram confeccionadas por este ser angelical. Então vimos que foi o orgulho a causa da queda de Lúcifer, de Samael. E não é por acaso que Agostinho vai dizer que o orgulho transformou anjos em demônios. Porém, a humildade faz de homens anjos. Eu não sei se você conhece uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, mas geralmente pessoas orgulhosas e soberbas estabelecem relações assimétricas, isto é, verticalizadas, de cima para baixo com as demais pessoas, considerando pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus como coisas, como seres subhumanos, isto é, que estão numa categoria inferior à sua, se esquecendo, como diz grandes nomes da filosofia, que todos nós temos tudo em comum. Quer ver? Quem aqui vai ao banheiro, diga amém. Quem não vai, diga misericórdia, vamos orar por você. Quem aqui precisa dormir para poder recuperar as forças e revitalizar as energias, diga amém. Nem todos somos humanos. Mas por qual motivo algumas pessoas se acham superiores a outras? Essa é a questão. Enfim, isso foi tratado no encontro passado. A minha parte hoje aqui é falar sobre a Auri Sacra Fames. Vai aparecer ali. A Aura Sacris Fames é a maldita fome pelo dinheiro. É por isso que Paulo vai dizer lá a Timóteo, para quem tem a Bíblia, no capítulo 1, verso de número 6, o seguinte. Olha o que Paulo vai dizer. O amor do dinheiro, ou ao dinheiro, não o dinheiro em si, isso é muito importante a gente destacar, gente. Não é o dinheiro em si, mas é a atenção descomedida que se dá a ele, é a absolutização dele, é o amor a ele, que de acordo com Paulo é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com dores, porque o fim de quem ama o dinheiro é dores, é tormentos. O Weber vai destacar que desde que o homem existe, isso é um impulso quase inato do ser humano de querer ter mais.
e, se possível, despossuir o outro para que ela tenha descomedidamente, o que entramos já no campo praticamente da ganância. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele afirmou que um utiliza pesos falsos, outro põe fogo na casa depois de fazer um seguro, um terceiro falsifica moedas e 3/4 da mais alta sociedade se dedicam à fraude ilícita, tendo só ações e especulação na cabeça. E o que os impele? Pergunta Nietzsche. Não há necessidade, diz ele, porque os seus negócios não vão mal. O que os aflige e impele dia e noite são uma terrível impaciência diante da lentidão pela qual seu dinheiro se acumula, e um prazer igualmente terrível diante do dinheiro acumulado. Diz Nietzsche, os meios utilizados pelo desejo de poder são outros, mas o mesmo vulcão continua ardendo e o amor desmesurado reclama o seu sacrifício, porque o que antes fazia por amor a Deus, faz-se hoje por amor ao dinheiro. Quer dizer, em nome daquilo que agora dá a máxima sensação de poder e boa consciência. Como alguém já disse, o dinheiro não traz felicidade, ele manda buscá-la. Mas até onde isso? Até onde isso é verdade? É o que a gente se propôs nessa manhã refletir. Eclesiastes 5:10 diz a sabedoria sagrada que quem ama o dinheiro, quem está me ouvindo diga amém. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, ou seja, jamais se fartará dele. Diz Coelete, o pregador, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. A exemplo daquilo que muitas vezes nós nos propomos a pensar nas parábolas judaicas. Essa inversão de equivalência muitas vezes se projeta num ídolo que de alguma forma rouba o lugar de Deus nos nossos corações. Você não vai encontrar nas escrituras sagradas uma equivalência ao status divino de Satanás, por exemplo, que tem sido visto como arqui-inimigo de Deus. Mas quando se fala em dinheiro, em mamon, você percebe que há uma certa equivalência. Mas é uma equivalência não plena, porque, como dito aqui, o dinheiro não planifica a alma como um todo. Não planifica porque a alma não é de origem terrena. A alma é de origem divina. Daí a parábola do camponês e da princesa, que eu, inclusive, ontem compartilhei com a minha filha. Quando ela estava na cama, eu disse assim: filha, contam os nossos sábios, os rabinos, que um certo camponês desposou a princesa. E ele se esforçava em dar à princesa tudo aquilo mais valioso que ele tinha. Porém, nada daquilo que o camponês fazia lhe era suficiente, porque a princesa era de origem real, de origem nobre, e já estava habituada aos luxos e o conforto do palácio. O camponês se esforçava, se esmerava, mas não podia satisfazê-la. Pausa, perguntam os nossos mestres. Quem é a princesa da parábola e quem é o camponês? Os rabinos respondem: a princesa da parábola é a nossa alma, o camponês, o mundo. Por mais que o mundo se esforce e tente dar à nossa alma tudo aquilo que de mais valioso ele possui e tem, jamais
Ele irá satisfazê-la. Porque a nossa alma é de origem divina. Só Deus pode satisfazê-la. Não é sem motivos que Dostoiévski dizer que há um buraco, um vazio, um gap no coração do homem do tamanho de Deus. E só Ele pode preenchê-lo. Então, Mamon não pode preencher, embora tente preencher. Então é preciso destacar, queridos, que quando se trata da avareza, a avareza tem muitas faces. Podemos dizer que existem vários tipos de avareza. E o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é algo inédito sobre a avareza. Vocês não vão encontrar isso aqui no Google. Esse é um primeiro ponto. Porque quando a gente começa a pensar em termos não apenas etimológicos, na origem do conceito, mas desdobrar os tipos de avareza que a gente percebe no dia a dia. Porque a avareza não está apenas relacionada à pecúnia, a dinheiro. É normal nós relacionarmos a avareza a capital financeiro, mas está para além disso. E eu quero nessa oportunidade pensar isso com vocês. E vou fazer isso a partir da sua acepção semântica, porque avareza vem do latim e significa avere. Segundo o dicionário Aurélio, avareza significa, veja só, excessivo e sórdido apego ao dinheiro, falta de generosidade e mesquinhez. Isso aqui é uma definição do dicionário, mas para mim, definição são obituários do pensamento. Porque definir é por fim, definir é delimitar, definir é por fronteiras. Um intelectual deve superar as definições e se abrir para a dialética da reflexão, isto é, das múltiplas possibilidades que um conceito apenas pode conter. Eu falo isso baseado na linguística. Por exemplo, Quine. Veja como os conceitos nem sempre são fixos na sua recepção. Digam comigo, coelho. Quem está acordado, diga amém. Diga comigo, coelho. O Quine, por exemplo, ele vai nos dar um exemplo a partir da linguística, que o conceito coelho, ele não é unívoco em sua interpretação. Por quê? Se eu falo coelho para uma criança, a concepção de coelho para uma criança é de um bichinho de estimação. Agora, se eu falo a palavra coelho para um agricultor, ele associa a uma praga. E se eu falo a palavra coelho para um cientista, ele associa a uma cobaia. E se eu falo coelho para alguém que está há alguns dias sem comer, perdido na floresta, coelho, a pessoa associa a comida. Então veja as múltiplas recepções que um só conceito alberga. E a ideia, gente, é nós pensarmos a avareza para além das definições. Porque definições são obituários do pensamento. Então vamos lá. É muito importante a gente ressaltar que a avareza nem sempre se justifica pelo apego excessivo ao dinheiro, mas ao que ele representa. Muitas famílias e pessoas na sociedade sentem-se muitas vezes no direito de reivindicar autoridade e até mesmo poder em razão das posses e dos bens que possuem. Razão e motivo pela qual aquelas que se deixam guiar por tal concepção acabam por cometer não só o pecado da avareza, mas o da soberba. O fato, meus irmãos, é que para muitas pessoas a riqueza pode ser um dos instrumentos com a qual se manipula pessoas, controlando-as e despersonalizando-as, razão pela qual muitas pessoas têm a sua identidade sequestrada. Me escute.
Muitas pessoas têm a sua identidade sequestrada e são despersonalizadas em detrimento de alguém que possui dinheiro e que fez dele a sua divindade. Porque para tais pessoas de posses, certas pessoas são coisificadas e se tornam até mesmo patrimônio deste alguém em função do dinheiro que esta possui. Agora, já em outras situações, por causa do dinheiro, não são poucas as pessoas que agem de modo muito distante do que na verdade desejariam. Um exemplo disso está na escolha de uma profissão, nem sempre compatível com uma espécie de vocação latente, e sim na valorização social e na projeção econômica por ela oferida. Motivo pela qual muitas pessoas no 6º semestre, ou até mesmo pós-conclusão de um curso, insatisfeitos, migram para uma outra área de saber, por se darem conta de que a escolha se deu mais por pressão social e familiar do que por escolha própria. Então, como destacado, a avareza pode muitas vezes subsumir-se em projetos de ação social, e aqui agora eu quero entrar no primeiro parênteses da minha reflexão sobre a avareza. As muitas faces que a avareza possui. Lá no Evangelho de João 12, 4, 6, se você quiser acompanhar a leitura comigo e fazer a marcação desse texto, ou grifá-lo na palavra de Deus, fique à vontade. Diz assim, esse aqui é o primeiro tipo de avareza econômica. Mas existem outros, como eu destaquei. Então Yehudá, Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que depois iria traí-lo, disse: por que razão este óleo perfumado não foi vendido por 300 denários, para depois dá-lo aos pobres? João 12, 4 a 6. Disse-lhe isto não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era, ladrão, e como dispunha da caixa, tirava aquilo que metiam dentro dela. Veja, gente, Judas diz, por que razão não se vende esse óleo perfumado, né? E com o dinheiro dele, os 300 denários dele advindo, não se dá aos pobres. Judas é um exemplo emblemático de quem se serve da miséria alheia para justificar a sua avareza. Veja, se observarmos o texto, nós vamos perceber que Judas, ele manifestou um profundo interesse e altruísmo para com os pobres, sem, contudo, nunca se preocupar com eles, a não ser consigo mesmo. Quantas pessoas, queridos, quem está me ouvindo, diga amém, que vendem a ideia de assistencialismo e de amor aos necessitados como fachada para acúmulo de capital. O texto do Evangelho de Marcos 14, 11, é um texto que você também pode salvar aí, mostra-nos que Judas, ele traiu Jesus exatamente por aquilo que ele desejava dar aos pobres. O que ele queria dar aos pobres? Quem está me ouvindo? O que Judas queria dar aos pobres? Dinheiro. Veja, ele traiu Jesus exatamente por aquilo que ele queria dar aos pobres, razão e motivo pela qual esse discurso de assistencialismo era um discurso de fachada para acúmulo de capital. E o pagamento, diz a sabedoria sagrada, foi realizado em ciclos de prata. Agora vamos pensar nisso. De acordo com os historiadores, o ciclo, gente, era uma medida de peso, no hebraico shekel. Ele pesava 11 gramas, ou seja, Judas aceitou entre 330 gramas de prata. Hoje em dia, eu fiz o cálculo, tá? Hoje em dia, cada grama de prata vale cerca de R$ 4,59. Se a gente multiplicar 4,59 vezes 330 gramas, a gente teria nada mais, nada menos do que R$ 1.514, o que é uma ninharia pela vida de alguém.
E foi exatamente isso que Judas fez ao vender Jesus. Então, é preciso lembrar, contudo, que, óbvio, se a gente pegar os valores daquela época e os valores de hoje, eles mudaram. Mas naquela região, há 2000 anos atrás, esse dinheiro, a prata, valiam obviamente muito mais do que hoje. Olha que interessante lá em Êxodo 21, 32, para você entender a equivalência da minha reflexão. No Antigo Testamento, a lei de Moisés dizia o seguinte, Êxodo 21, 32. Se o boi chifrar um escravo, o dono do animal terá de pagar 360 gramas de prata ao proprietário do escravo. Ou seja, há 1500 anos antes de Jesus nascer, um escravo valia em torno de 30 moedas, ou seja, era o valor de uma pessoa. Era o valor de uma pessoa. A Bíblia diz que, após o arrependimento, que alguns chamam de remorso de Judas, fazendo inclusive uma interface entre arrependimento e remorso. Mas alguns ainda defendem a tese de que Judas se arrependeu. Só a eternidade vai revelar. A Bíblia diz que após o arrependimento, Judas devolveu as moedas aos sacerdotes que compraram com ela o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Isso está lá em Mateus 27, 7. Ou seja, 30 moedas era o valor de um pequeno sítio. Aí agora vem a pergunta retórica que você vai responder para você mesmo. Que valor Jesus tem para você? Qual é a moeda de troca por Jesus? Você já trocou Jesus por alguma coisa? Judas, que é um arquétipo, um paradigma, um modelo, na perspectiva junguiana, se a gente for pensar na questão do arquétipo, o arquétipo é um modelo. Isto é, a história de Abraão não é só a história de Abraão, a história de Moisés não é a história só de Moisés, a história de José não é apenas a história de José, razão e motivo pela qual você muitas vezes se identifica com determinados protagonistas bíblicos. A história de Davi não é só a história de Davi, pode ser a sua história também. Mas Yehudá, Judas também é um arquétipo. E aí, dá para se perceber nesse arquétipo? Se a gente analisar o enredo a partir da experiência de Judas, nós vamos perceber que na ocasião ele não pensou nos pobres, nem em Jesus. Primeiro porque ele nunca teve apreço por eles e segundo porque o seu interesse nunca foi de natureza espiritual, mas de natureza política. Escuta isso aqui que eu vou dizer. Isso aqui é forte e é atual. O interesse de Yehudá, de Judas, nunca foi pelos pobres e muito menos por Jesus. Não era de natureza espiritual, porque o que Judas esperava era uma libertação política do jugo romano. Via a política como uma salvação. E esse é um grande risco e uma tentação que eu e você precisamos evitar como cristãos. Os messianismos estão aí na história para mostrar que aqueles que esperam em Cristo somente nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. É por isso que Judas teve o fim que teve. Agora, nós não somos seres apolíticos. De acordo com Aristóteles, Totinha, para os mais chegados, o homem é um animal político. Paul Freston escreveu uma obra, Religião e Política, sim. Igreja e Estado, não. Eu não sou a favor de um Estado cristão. Que, pastor, o senhor não é a favor de um Estado cristão? Não. Porque no passado nós já tivemos um Estado cristão. E a gente viu a expropriação que foi. A gente precisa observar as vantagens de um Estado laico. O Estado não é ateu, o Estado não é cristão, o Estado é laico, isto é, ele respeita
todas as diversidades religiosas e não financia e não patrocina nenhuma. Isso é uma bênção. Porque eu prefiro o barulho da democracia do que... eu prefiro o barulho da democracia do que o silêncio da ditadura. Então, é muito importante a gente estar atento e, ao mesmo tempo, alerta para isso. Religião e política, sim. Somos seres religiosos, somos seres políticos. Por mais que você não tenha uma filiação política, você, de alguma forma, é político. Por mais que você não pertença a um partido. Porque política não tem a ver com partidos. Isso está na Constituição da figura humana. A gente já fez uma reflexão aqui na escola bíblica sobre isso. Então é muito importante a gente pensar. Mas Judas, gente, tinha interesse apenas na política. E foi por essa razão que ele teve o fim que teve. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Agora, a segunda avareza é a avareza ontológica, gente. Ontologia vem de onto, ser. No Ocidente, nós temos o pai da ontologia, que é Parmênides. Parmênides, que defende a tese de que o ser é uno, eterno e imutável. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Lá em Jeremias 22, 17, diz assim, ó. Eu vou falar hoje sobre a avareza ontológica. Eu já falei da avareza econômica, e agora eu vou falar da avareza ontológica, tá? O teólogo Jung Monsung, ele disse o seguinte, que mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Vou repetir. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Assim, toda vez que o dinheiro é absolutizado, ele vai reivindicar devoção, fidelidade e adoração. Porque dinheiro não é apenas um simples pedaço de papel. Dinheiro é um ídolo que reivindica a devoção. Se você pegar um copinho e amassar ele e jogar ele no chão, ele é uma coisa. No chão, amassado. Ninguém presta atenção para ele. Mas se você pegar uma nota de 100, mesmo amassada, mesmo suja, e jogar para o alto, é provável que pessoas que estiverem próximo dele vão se jogar para pegá-lo. Porque de alguma forma ele possui valor. Então, dinheiro não é apenas um pedaço de papel. Dinheiro, em alguns casos, é um ídolo, pela qual as pessoas matam e morrem. Eu não sei se você sabia, mas existem pessoas que brigam por causa do dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas existem pessoas que brigam porque não têm. E tem pessoas que brigam porque querem ter mais. Aliás, as escrituras narram a história de 2 irmãos que procuraram Jesus por causa do dinheiro. Dizendo, Jesus, peça para que o meu irmão reparta parte da herança comigo. Lucas 12. Estavam brigando por causa de herança. Eu não sei se isso soa familiar a vocês, se vocês já ouviram alguém brigar por causa de herança. Aqui acho que ninguém viu, ninguém conhece essas histórias, né? De pessoas que brigam por causa de um quadradinho de terra. Porque o mundo de algumas pessoas é mensurável. O tamanho do universo de algumas pessoas, você pega uma drena em média, assim, é o mundo delas. Elas não transcendem aquele espaço. Aquele espaço é o universo delas, é o mundo delas. E é por essa razão que elas matam por causa disso. É porque o mundo delas é desse tamanho. Mas a gente vê isso. E aí, dinheiro não é apenas um pedacinho de papel. Dinheiro é mamon, absolutizado, quando amado, muito mais do que Deus. Por isso que Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Claro, gente, não é o dinheiro em si, porque o dinheiro pode ser neutro, assim como a religião é neutra. Assim como uma faca é neutra, gente. Uma faca, ela pode servir para cortar uma carne, como você pode utilizá-la para outros fins. É o que se faz com aquilo. É o que se faz com o dinheiro. Porque, acredite você ou não, um dia eu e você vamos estar diante de Deus e Deus vai perguntar: o que é que você fez com os recursos que eu coloquei nas suas mãos?
De que forma você aplicou os talentos que eu te dei? Porque, em tese, todos nós que aqui estamos, somos o que somos e estamos onde estamos, porque um dia, sendo escravos, Deus olhou para mim e para você e decidiu nos escolher. E nos dar talentos, dons, e por meio disto, alcançarmos coisas que, por meios comuns, talvez não alcançaríamos. Isso que é amor, gente. Por isso que Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter nos amado muito antes de nós conhecermos. Porque tem gente que infelizmente pensa em Deus a partir de categorias eclesiásticas, achando que Deus só o amou a partir do momento em que Ele colocou a planta do pé dentro de uma igreja. Muito antes de você pensar em Deus, Deus já pensava em você. Aliás, diz Rick Warren, numa obra chamada Igreja com Propósitos, que você pode não ter sido pensado nem pelos seus pais, nem sonhado por eles. Mas acredite, você foi sonhado e pensado na eternidade por Ele. Então você não é acidente, você não é erro de percurso. Você é obra-prima da criação de Deus. Quem me ouve, diga amém. Então, queridos, lá em Jeremias 22:17 diz o seguinte: os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para derramar sangue inocente, para praticar a opressão e a violência. E aí, quando a gente fala em absolutização do dinheiro, eu acrescentaria aqui a apropriação ilegal e definitiva de bens ou propriedades que não lhe pertencem, expropriação, uma vez que tudo em decorrência do dinheiro, muitas vezes, passa a ser justificado. Motivo pela qual o próprio Jesus fez distinção entre Deus e Mamon em função de sua equivalência espiritual. Porque há um aspecto espiritual também vinculado ao dinheiro. Dinheiro não é apenas algo material, gente. E aí a gente tem nas Escrituras, lá em Mateus 19:23-26, uma série de advertências de Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, que é uma portinhola lá em Israel, do que um rico entrar no reino dos céus. Preste atenção nisso aqui. O camelo e a agulha, aqui são metáforas para ilustrar a perdição dos ricos devido à sua autossuficiência, por pensarem que não precisam de Deus para nada dessa vida, para nada nessa vida, a ponto de tornar o dinheiro um ídolo. E ao mesmo tempo, não precisar nem das pessoas, por ocasião das suas posses, razão pela qual o avarento vai ter atitudes semelhantes ao do soberbo, que observa o outro não como o outro, mas como uma coisa, de maneira simétrica e verticalizada, olhando para o outro de cima para baixo. Eu tenho, ele não tem. Eu sou, ele não é. Eu posso, ele não pode. Por isso que é pecado capital, porque dialoga com o outro pecado, faz conexões com o outro pecado. É por isso, gente, que a avareza pode ser percebida como a maximização do autointeresse, estimulada pela divisão de um ser, o humano, que não pode ser fragmentado sem que as consequências disso lhe sejam prejudiciais. Assim, a visão utilitarista, e é lamentável você se relacionar com pessoas por causa daquilo que elas têm, e não por aquilo que elas são. Isso já é uma avareza muito sutil, que está internalizado no inconsciente, e a pessoa não percebe, ela se comporta como um avarento, mesmo sem saber. Freud explica isso, né? Porque Freud explica tudo. Freud, lá está o Vitor, né? Então, você começa a perceber que a visão utilitarista reifica os seres humanos, chamando-os inclusive de recursos humanos. E é a mesma que reifica o mundo, vendo-o como uma fonte de recursos naturais. É por isso que Boaventura de Souza Santos confeccionou um projeto chamado Epistemologias do Sul, que é a dominação do norte sobre o sul. Você já percebeu que o norte exerce uma influência de dominação sobre o sul? E isso é de
maneira muito sutil, porém epistemológica. E epistemologia tem a ver com ciência do conhecimento. Geralmente a gente importa do norte o saber, desprezando o nosso próprio saber e a nossa própria cultura. Nós desvalorizamos o que é nosso, porque o que é importado é sempre melhor. E aí a gente tem um conceito para isso, chamado epistemicídio. Diga comigo, epistemicídio. Epistemicídio significa a degradação, invisibilização ou exclusão de qualquer saber que não se encaixe ao meu paradigma de saber. Então é a tendência de eu desprezar aquilo que é nosso, aquilo que está aqui, em detrimento de alguma coisa que vem de fora. E a gente vai, de alguma forma, reproduzindo isso sem fazer essa reflexão. Epistemicídio. Essa desvalorização acontece de forma muito sutil. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, já superando essa percepção de avareza ontológica, avareza animacional. Os exemplos advindos dos desenhos animados são muitos, né? Na tela nós encontramos, por exemplo, Tio Patinhas, né? Quem é que cresceu aí assistindo Tio Patinhas? Diga amém, é dessa época, já descobriu a sua idade. Vamos lá, Sirigueijo. Sirigueijo quase não gosta de dinheiro, né, gente? Tudo gira em torno do dinheiro para o seu sirigueijo. Estava assistindo ontem um takezinho, e aí o Lula Molusco está fechando, né, lá o estabelecimento dele, e o telefone toca. E ele trabalha só com hambúrguer. Aí perguntaram se tinha pizza. E aí diz, não, não tem pizza. Mas o sirigueijo ouviu o telefone, diz, não, a gente não vendia pizza, mas agora a gente vende pizza. Mas diz assim, mas a gente não tem entregador. Não, agora a gente tem, você. Você vai ser o entregador. E aproveita e já leva o Bob Esponja junto. Então quer dizer, sirigueijo, exemplo de avarento. Qual é outro exemplo, gente, de avareza? Mr. Burns, dos Simpsons. Para quem já assistiu os Simpsons, sabe que os Simpsons têm uma filosofia fantástica por detrás dos Simpsons. Então, em todos esses desenhos, o que se percebe é o apego excessivo pelo dinheiro. Aristóteles aponta que os avarentos entesouram como se fossem viver eternamente. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Porque Plutarco sinaliza que os avarentos guardam o seu tesouro como se fosse realmente seu, mas temem servir-se dele como se na realidade pertencesse a outrem. Olha só a relação que o avarento tem com o dinheiro. Ele guarda como se fosse seu, mas teme servir-se dele como se ele pertencesse a outrem. Plutarco, gente, disse isso. É assim que um avarento se comporta em relação ao dinheiro. E aí, gente, eu vou encerrar aqui falando sobre uma coisa que Deus ministrou muito ao meu coração. Sobre a acumulação compulsiva, como uma forma de avareza, que é conhecida como transtorno de acumulação, que é um padrão de comportamento que se caracteriza pelo excesso de aquisição de itens e uma incapacidade ou relutância para o descarte da grande quantidade de objetos, que cobrem muitas vezes áreas de estar da casa e causam significantes estresse e perda de função. Recentemente, pesquisadores começaram a estudar a acumulação como descrevendo-a a partir de uma perspectiva de patologia ou psicopatologia, uma doença mental, que se caracterizou apenas na quinta edição do DSM, que é uma espécie de bíblia dos psiquiatras, já está na quinta versão, em 2013. Então, o que a acumulação pode causar? E isso é comportamento típico de um avarento. Vamos lá, incêndios, condições não higiênicas, exemplo, infestações de ratos e baratas e outros perigos à saúde e segurança. Para demonstrar aqui o impacto, gente, disso, eu elenquei algumas das situações possíveis em que acumuladores se põem. Eles mantêm um grande número de itens que a maioria das pessoas consideraria sem utilidade ou sem valor, tal qual cartaz de propaganda, listas telefônicas velhas, revistas de jornais, equipamentos de cozinha, gastos demais para serem usados,
coisas que potencialmente possam ser usadas para fazer artesanato, roupas que potencialmente possam ser vestidas em algum dia lá no futuro, que a gente não sabe se vai chegar, coisas quebradas ou lixo, brindes ou produtos promocionais. A casa dessas pessoas está entulhada ao ponto de várias partes serem inacessíveis e não poderem mais ser usadas para os propósitos desejados. Isso é, perde a sua teleologia, a sua finalidade. Por exemplo, mesas, cadeiras ou sofás não podem mais ser usados para comer, sentar ou realizar trabalhos, porque está entupido de coisa. Camas onde já não se pode mais dormir. Cozinhas que não podem mais ser usadas para cozinhar. Quem está me ouvindo, diga amém. Banheiros imundos. Banheiras, chuveiros e pias entupidas de coisas ao ponto de não poder ser usadas para lavar e tomar banho. Seus entulhos e bagunças chegam ao ponto onde, por causa disso, acaba vindo doenças, sofrimento e incapacidade. E como resultado disso, gente, eles não permitem a entrada de visitantes como família e amigos, profissionais de reparo e manutenção, pois o entulho os deixa embaraçados. Entram em muitas discussões com membros da família a respeito do que fazer com o entulho. São visitantes incapazes de devolver itens que ficaram emprestados. Diga ai, ai, ai. Quem tem livro, quem tem coisa emprestada, Jesus está falando, irmão, devolve. Pegou emprestado, devolve, irmão. Para de ajuntar lixo. Dá uma olhada essa semana no seu guarda-roupa e entenda isso, Deus falando com você. E pega aquilo que você não usa há anos e seleciona alguém, ora, pede para Deus mostrar alguém que precisa do que você tem e você não está usando, e doe isso. Porque quando você retém, você impede que coisas novas cheguem na sua vida. Para de ser um juntador de entulhos. Quem está me ouvindo, diga amém. Então, gente, isso aqui é muito sério. E aí, passam pelo risco de incêndio, cair às vezes dentro de casa, infestações, enfim. Frequentemente sentem-se deprimidos ou ansiosos devido ao entulho acumulado. E pensar que tudo isso, meus irmãos, está relacionado muitas vezes à avareza. A pessoa não quer se livrar. É avarento. Conclusão. Eu quero que você fique de pé. Nessa manhã nós vamos encerrar a nossa escola bíblica. Devemos saber, queridos, que por trás de toda acumulação desnecessária, mesquinhez, corrupção, todo desvio de verbas públicas e interesses escusos está a avareza.